Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Thaís, faço parte da consultoria técnica aqui da Hanna e hoje estamos começando mais um webinar. E o tema de hoje é medições analíticas para vinhos. Então, contar um pouquinho da história da Hanna. Ela foi fundada lá em 1978 na Itália por Oscar e Ana Nardo e temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício. E também estamos presentes com escritórios em mais de 40 países. A Hanna ela está aqui no Brasil há 19 anos e também possui estoque próprio. E ficamos aqui no estado de São Paulo, na cidade de Barueri. Oferecemos também assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Aqui são algumas linhas de equipamentos da Hanna. Então, temos ventiladores, fotômetros, equipamentos de processo, equipamentos de bancada, os equipamentos portáteis e de bolso, e também os reagentes e as soluções para utilizar aí juntamente com os nossos equipamentos. Então, aqui, o que nós falaremos hoje? Algumas informações essenciais, os parâmetros analisados, por exemplo, pH, acidez, dióxido de enxofre, oxigênio dissolvido, e aí os medidores HANA. Então, o primeiro tópico aí, informações essenciais. Então, temos aí as etapas de produção do vinho, né? Então, a produção de vinho, ela envolve várias etapas detalhadas e cuidadosas, desde aí a colheita das uvas até a análise final do produto. E aqui nós vamos explorar cada uma dessas etapas, sendo elas a pré-fermentação, a fermentação, a pós-fermentação e a análise final do vinho. Aqui eu trouxe um esqueminha, né, da fabricação de vinho. Então, nós temos ali a colheita, depois disso vem a pré-fermentação, tem o desengace, o esmagamento. Aí tem também a prensagem e a fermentação vermelha. Na parte de fermentação, tem aí a fermentação branca, temos a fermentação malolática, a maturação e envelhecimento, e na parte de pós-fermentação tem aí a mistura, estabilização, a clarificação, o engarrafamento e a parte da análise final. Então, aqui na pré-fermentação, nós temos 4 etapas: a colheita, o desengace e esmagamento, maceração e algumas correções. Então, a colheita, o que que é? É quando as uvas são colhidas no momento ideal de maturação para garantir o equilíbrio entre o açúcar, acidez e outros componentes importantes para o sabor e aroma do vinho. As uvas colhidas antes aí do ponto ideal de maturação geralmente produzem vinhos com maior acidez e menos teor de álcool. Já as uvas colhidas aí tardiamente têm maior concentração de açúcares e podem produzir aí vinhos mais doces e alcoólicos. Na parte aí de desengaste e esmagamento, temos aí que os engaços eles são separados aí dos frutos para evitar aí o excesso de adstringência e sabores vegetais no vinho. E em seguida, as cascas das uvas elas são rompidas sem esmagar as sementes, permitindo aí que o sumo escorra livremente. Tem também a parte de maceração, que no caso de vinhos tintos, por exemplo, as cascas das uvas são deixadas em contato com o mosto para extrair a cor, né, taninos e compostos aí fenólicos. E esse processo ele pode durar desde algumas horas até várias semanas, dependendo aí do estilo de vinho desejado. E na parte de correções, se for necessário, tem aí ajuste no mosto que podem ser feitos, como, por exemplo, a adição de ácido para corrigir aí a acidez ou açúcar para ajustar aí o nível de álcool potencial.
Aqui na pré-fermentação eu trouxe aí os parâmetros de análise. Então temos aí o TSS, temos o pH, a acidez titulável, os ácidos específicos, o dióxido de enxofre e a temperatura. Né? O primeiro deles, ele mede aí a quantidade total de sólidos solúveis presente aí no mosto da uva, principalmente açúcares, mas também aí os ácidos, proteínas e outros componentes solúveis. A importância de medir, né, geralmente é em graus Brix, que indica aí o teor de açúcar das uvas e ajuda aí também a prever o teor alcoólico potencial do vinho. E as uvas, né, com TSS mais alto, geralmente resultam aí em vinhos com maior teor alcoólico. Já falando do pH, né, então o pH ele mede aí a acidez do mosto ou do vinho em uma escala de 0 a 14, e onde valores mais baixos indicam aí maior acidez. Ele é importante porque o pH ele vai afetar aí a estabilidade microbiológica do vinho, a cor, o sabor e também a capacidade de envelhecimento. Então, vinhos com pH mais baixo, ou seja, que tem maior acidez, eles são geralmente mais estáveis e têm aí uma vida útil mais longa. A questão aí da acidez titulável, né? Então, a acidez titulável, ela mede a quantidade total de ácidos presentes no vinho que podem ser titulados por uma base forte. Por exemplo, aí, o hidróxido de sódio. Ele também é importante porque é um indicador, né, da acidez perceptível do vinho, então influenciando aí no seu sabor e frescor. E um equilíbrio adequado entre a acidez e doçura é crucial para a palatabilidade do vinho. Já os ácidos específicos, eles se referem aos tipos específicos de ácidos presentes no vinho, como o ácido tartárico, o málico, o lático, o acético e o cítrico. A importância dele é que cada ácido tem um impacto diferente no sabor, na estabilidade e também no processo de fermentação do vinho. Então, por exemplo, o ácido málico pode ser convertido em ácido lático durante a fermentação malolática, suavizando aí a acidez do vinho. Já o dióxido de enxofre, ele é um composto usado como um conservante e agente antimicrobiano no vinho. Ele também existe em formas livres e combinadas, sendo aí a forma livre a mais ativa. Já a importância do dióxido de enxofre é que ele protege o vinho da oxidação e também do crescimento microbiano, preservando aí seu frescor e a longevidade. No entanto, níveis excessivos aí podem afetar negativamente o aroma e o sabor do vinho. E por último, nós temos aí a temperatura. Então, ela se refere aí que em várias etapas do processo de vinificação, incluindo aí a fermentação, maturação e o armazenamento. Tá? Então, é muito importante ter esse controle aí da temperatura. Ela é importante porque ela afeta, né, a atividade das leveduras durante a fermentação, a extração de compostos fenólicos, a volatização de aromas e também a estabilidade do vinho. E tem o controle adequado da temperatura, ela é essencial para produzir vinhos de qualidade consistente. Daí, vamos passar para a fermentação. Na fermentação, nós também temos 4 etapas: a inoculação, a fermentação alcoólica, a remontagem e piagem e o monitoramento. A inoculação, que é o primeiro que a gente vai conversar, tem as leveduras, né, as naturais ou as selecionadas, elas são adicionadas ao mosto para iniciar aí a fermentação alcoólica. As leveduras, elas transformam os açúcares presentes no mosto em álcool e dióxido de carbono. Já emendando na fermentação alcoólica, então este processo ele ocorre geralmente em tanques de ácido
aço inoxidável, barris de madeira ou outras vasilhas apropriadas, por exemplo. Né? Então, a temperatura ela é controlada rigorosamente, pois influencia significativamente o perfil aromático e de sabor do vinho. Na próxima etapa, que é a remontagem e piage, que é em vinhos tintos, a remontagem, que seria a recirculação do mosto, e o piage seria a submersão da tampa de cascas que se forma no topo. Então, são técnicas utilizadas para garantir uma extração uniforme de compostos das cascas. E por último, aí temos o monitoramento, que durante a fermentação, parâmetros como densidade, temperatura e pH, eles são monitorados regularmente para garantir aí um processo saudável e controlar aí o desenvolvimento do vinho. Então, aqui na fermentação, né, questão dos parâmetros de análise, temos aí os açúcares redutores, também temos a presença do pH, acidez titulável, ácidos específicos, acidez volátil, nitrogênio e temperatura. Então, aqui eu vou comentar dos outros que eu não mencionei lá atrás, tá? Quem tem aí os açúcares redutores, eles são açúcares que podem reduzir agentes oxidantes, incluindo aí, por exemplo, a glicose e a frutose. É importante porque esses açúcares, eles são fermentados pelas leveduras para produzir álcool durante a fermentação. Então, o nível de açúcares redutores no mosto indica aí a quantidade de açúcar disponível para a fermentação, influenciando aí o teor alcoólico e também a doçura residual do vinho. O próximo da acidez é volátil, que ela mede os ácidos que podem evaporar a temperaturas relativamente baixas, principalmente aí o ácido acético e outros ácidos voláteis. Ele é importante por quê? Porque os níveis elevados da acidez volátil indicam aí a presença de ácido acético, que podem conferir ao vinho aromas e sabores desagradáveis, como, por exemplo, ter um cheiro aí de vinagre. Então, um controle rigoroso, né, da acidez volátil é essencial para evitar defeitos, né, no vinho. Já o nitrogênio, ele é um nutriente essencial para as leveduras durante a fermentação. Então, ele está presente em várias formas, incluindo aí a amônia e os aminoácidos. Ele também é importante porque os níveis adequados aí do nitrogênio, ela garante uma fermentação saudável e completa. Então, as deficiências aí de nitrogênio podem levar a uma fermentação mais lenta ou até mesmo bem parada, enquanto o excesso dele pode causar aí problemas de estabilidade microbiológica. Falando um pouquinho agora sobre a pós-fermentação, né? Então, vamos falar aí sobre a fermentação malotática, a maturação e a clarificação e estabilização. Então, no primeiro, em muitos vinhos, especialmente os tintos, ele ocorre em uma segunda fermentação, onde as bactérias lácticas transformam aí o ácido málico em ácido lático, suavizando aí a acidez do vinho. Na questão da maturação, o vinho aí ele é transferido para barris de carvalho ou tanques de aço inoxidável ou até mesmo outros recipientes para envelhecer. E esse processo pode durar de alguns meses a vários anos, permitindo aí o desenvolvimento de complexidades e a integração aí dos sabores. E o último tópico, que é a clarificação e estabilização, né, são técnicas como a transfega, filtração e adição aí de agentes clarificantes são utilizadas aí para remover o sedimento e estabilizar o vinho. Então, essa estabilização pode envolver o controle de temperatura para prevenir aí a precipitação de cristais tartato. Aqui nós também temos parâmetros de análise para pós-fermentação.
E quais são eles? Nós temos aí o pH, acidez titulável, os ácidos específicos, o dióxido de enxofre, a acidez volátil, etanol, alguns ensaios de clarificação, testes de estabilidade, temperatura e o oxigênio dissolvido. Então, o etanol, ele é um álcool produzido aí durante a fermentação alcoólica pelas leveduras que converte aí os açúcares do mosto. Essa questão do teor alcoólico do vinho, ela afeta o corpo, sabor, estrutura e estabilidade. E é importante monitorar o teor de etanol para garantir que o vinho atinja aí o estilo desejado e esteja também dentro dos limites legais e de qualidade. Já os ensaios de clarificação, né, o que seria esse processo? Ele é um processo de teste para determinar aí o melhor agente clarificante a ser usado para remover partículas suspensas e melhorar aí a clareza do vinho. Ele é importante, né, porque ajuda a encontrar aí o equilíbrio certo entre a claridade e a preservação das características sensoriais desejadas. Então, esses agentes clarificantes, eles podem remover aí compostos indesejados e melhorar a estabilidade e também refinar o sabor e a textura do vinho. Os testes de estabilidade, eles verificam aí a propensão do vinho a desenvolver turbidez, sedimentos ou outros defeitos ao longo do tempo. Então, ele é muito importante para garantir a estabilidade do vinho, que é essencial para que ele mantenha a sua qualidade durante o armazenamento e após o engarrafamento. Então, testes comuns incluem a estabilidade a frio, para a precipitação de cristais de tartarato e também a estabilidade proteica. E, por fim, nós temos aí o oxigênio dissolvido, que é a quantidade de oxigênio presente no vinho, geralmente medida em miligramas por litro. Ele é importante porque o oxigênio ele pode afetar aí a oxidação do vinho, influenciando aí negativamente o sabor, aroma e cor. O controle do oxigênio dissolvido ele é crucial aí para manter a frescura e a estabilidade do vinho, prevenindo aí a oxidação indesejada. Aqui na análise final nós temos também 4 etapas: a análise sensorial, a análise química, o engarrafamento, rotulagem e embalagem. Então, análise sensorial, né? Então, os provadores experientes avaliam aí o vinho quanto à aparência, aroma, sabor e textura para garantir aí a qualidade e consistência. Já para análise química, né, os testes laboratoriais, eles são realizados para verificar parâmetros como, por exemplo, o álcool, acidez, dióxido de enxofre livre e total, e entre outros componentes químicos que afetam aí a qualidade e estabilidade do vinho. Já na parte do engarrafamento, né, o vinho ele é filtrado por uma última vez, caso for necessário, claro, e também engarrafado sob condições rigorosamente controladas, né, para evitar aí a contaminação. E a última etapa, que seria a rotulagem e a embalagem, que é as garrafas, elas são rotuladas, seladas e embaladas para distribuição e venda. E cada uma dessas etapas é crucial para a produção de vinhos de alta qualidade e também exige aí um alto nível de conhecimento técnico e sensibilidade enológica. Aqui na análise final, né, os parâmetros de análise são o pH também, acidez titulável, os ácidos específicos, dióxido de enxofre, açúcares redutores, acidez volátil, oxigênio dissolvido e também o dióxido de carbono, tá? Então, esse dióxido de carbono, ele é produzido durante a fermentação
e pode permanecer dissolvido aí no vinho, tá? Ele é importante porque ele pode contribuir para a sensação de efervescência em vinhos espumantes e pode influenciar aí a percepção sensorial do vinho em outros estilos. Aqui nós vamos entrar um pouquinho sobre cada parâmetro e vamos iniciar aí com o pH. Então, por que o pH ele é importante, né? Então, em termos técnicos, pH é a atividade de íons de hidrogênio em uma solução. Então, ele é medido em uma escala de 0 a 14, sendo que o 7 aí é o valor neutro. Então, o pH ele é um teste analítico muito importante na vinificação. As medições de pH começam aí na colheita e se concluem aí quando o vinho é engarrafado. Então, a precisão de uma medição de pH impactará muitas operações aí da vinificação, como a fermentação, envelhecimento, clarificação, estabilização e engarrafamento. Então, a calibração, armazenamento ou a limpeza inadequada do eletrodo de pH pode causar aí leituras imprecisas, o que afetará aí a química e a percepção sensorial do vinho, tá? Então, embora, vou deixar um tópico aqui bem esclarecido, que existe aí uma correlação entre pH e acidez, e eles são mutuamente exclusivos, tá? Então, a acidez é a concentração de ácido presente no vinho, tá? Medida aí pela técnica de titulação. Já o pH, né, é o grau em que algo é ácido ou básico, só que ele é medido aí com um medidor de pH e um eletrodo. Então, qual que é a faixa de pH desejada, né? Então, um pH entre 3 e 4 é ideal para a maioria dos vinhos. Embora, né, existem alguns vinicultores que possam produzir aí um vinho fora dessa faixa. E os riscos devem ser considerados. Então, vinhos na extremidade superior dessa faixa, qual é o risco aí de deterioração, por exemplo, tá? Então, aqui eu trouxe uma tabelinha que temos aí o mosto com suco, né, medição de pH, e o pH final. Então, por exemplo, o vinho branco, ele tem que ser aí menor que 3,3 de pH, tá? Então, no pH final, a faixa ideal seria entre 3 e 3,3. Já para o vinho tinto, né, ele é menor que 3,4 pH. E na fase final, estaria entre aí 3,3 e 3,5. Aí existem algumas técnicas para ajustar esse pH. Por exemplo, a fermentação malolática, que pode ser usada para aumentar o pH, por exemplo. Também tem a estabilização a frio, que pode ser usada para aumentar ou diminuir o pH. A blendagem também pode ser usada para aumentar ou diminuir o pH. E a adição de ácido, que é usado aí para diminuir o pH. Então, como que o pH ele afeta aí a química do vinho? Então, a estabilidade microbiana, por exemplo, previne aí a deterioração ao inibir o crescimento microbiano. O dióxido de enxofre, ele aumenta a eficácia aí, do dióxido de enxofre em proteger o vinho e o suco contra a deterioração, né? Ele é essencial para o cálculo adequado da adição de dióxido de enxofre. A fermentação malolática, ela afeta aí o desempenho das bactérias maloláticas na conversão do ácido málico em ácido lático. Também tem a estabilidade proteica, que desempenha aí um papel na formação de turbidez e seu tratamento. E atributos sensoriais, eles influenciam aí a aparência, aroma e sabor do vinho. Então, aqui finalizamos a parte de pH e vamos falar agora sobre a acidez. Então, por que medir, né, a acidez? Então, em relação ao equilíbrio e sabor. Então, a acidez é um dos componentes chaves que contribuem para o equilíbrio e a estrutura do vinho. Então, ácidos como o tartárico, o málico, o cítrico proporcionam aí frescor e vivacidade, além de influenciar no sabor geral.
Então, o equilíbrio entre acidez e doçura é essencial para criar um vinho harmonioso e agradável ao paladar. Em relação à estabilidade microbiana, então a acidez do vinho também desempenha um papel vital na sua estabilidade microbiológica. Então, um pH mais baixo, maior acidez, ajuda aí a prevenir o crescimento de micro-organismos indesejáveis, colaborando com o dióxido de enxofre na preservação do vinho. Envelhecimento. Então, a acidez influencia a capacidade de envelhecimento do vinho. Então, vinhos com acidez adequada têm maior potencial de envelhecimento, mantendo aí suas características organolépticas ao longo do tempo. Indicador de qualidade. Então, a acidez, ela pode ser usada como indicador da maturação das uvas no momento da colheita e do manejo adequado durante a vinificação. Então, um controle preciso da acidez, ela pode ajudar a ajustar processos e práticas vitivinícolas para melhorar a qualidade do vinho. Agora, falaremos sobre o dióxido de enxofre. Então, o que é, né, o dióxido de enxofre? Então, ele é um composto molecular que os produtores de vinho adicionam aos seus produtos para mantê-los estáveis, né? Então, o dióxido de enxofre, ele é conhecido por vários termos pelos produtores de vinho, né? Como SO2, metabisulfito ou sulfito. Então, o dióxido de enxofre, ele é geralmente medido em partes por milhão, ou ppm. Então, essa unidade simplesmente quantifica quantas partes de dióxido de carbono, ou perdão, dióxido de enxofre existe por milhão de partes de vinho. Então, outra unidade equivalente é a miligrama por litro, né, que se refere a quantas miligramas de dióxido de enxofre existe em um litro de vinho. Tá? Então, os benefícios do SO2 como conservante foram reconhecidos já na época dos romanos e egípcios. Então, desde então, tornou-se um dos conservantes mais seguros e amplamente utilizados, não apenas na indústria do vinho, né, mas em toda a indústria de alimentos e bebidas. Então, existem vários benefícios muito significativos e específicos na adição aí de dióxido de enxofre ao vinho. E esses aí incluem, por exemplo, ajudando a reduzir bactérias, fungos e leveduras indesejáveis, atuando aí como antioxidante, retardando aí o processo de oxidação e também manter aí as características desejáveis do vinho, como sabor, aroma de fruta, né, ou até mesmo somente o aroma. Então, o SO2, ele também pode resultar em resultados negativos, incluindo também retardar e até mesmo impedir o processo de fermentação e também ter sabores e aromas indesejáveis. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, de compreendendo o dióxido de enxofre. Então, nós temos aí o dióxido de enxofre em total e também nós temos os componentes à parte, tá? Então, aqui, antes de começar, né, a medir a concentração de dióxido de enxofre no vinho, é importante primeiro, né, entender o que exatamente está sendo medido e como o sulfito está presente também no vinho, tá? Então, quando o dióxido de enxofre é adicionado ao vinho, uma parte desse liga-se imediatamente aos vários compostos do vinho, enquanto o resto permanece solto. Então, esse SO2 não ligado é chamado de SO2 livre, que é responsável por proteger aí o vinho. A soma das concentrações das porções ligadas e não ligada de SO2 é referida aí como dióxido de enxofre total. Então, a relação entre a quantidade total de SO2 adicionado e a quantidade de SO2 livre disponível para proteger o vinho é complexa aí e pode variar. Então, aqui tem um gráfico
abaixo, que ele vai mostrar quanto de SO2 livre é necessário para manter os valores ideais de SO2 molecular em vários níveis de pH. Então, por exemplo, né, o pH tem 3, precisaria aí de 14. Aí 3,5 de pH, precisaria já de 44. E se o pH for maior, 3,9, por exemplo, precisaria aí de dióxido de enxofre livre de 109, tá? Então, essa concentração de SO2 molecular, ela pode ser derivada da concentração de SO2 livre, usando aí a fórmula abaixo. Seria o SO2 molecular, né, igual SO2 livre, dividido aí pelo 10 elevado a pH menos 1,81, mais aí 1, tá? Então, como se a etapa anterior não fosse suficientemente complexa e complicada, existem aí, né, esses dois tipos principais de dióxido de enxofre livre no vinho, né? O molecular, que é o SO2, e o bisulfito, né, que é HSO3-. Então, a mais abundante das duas formas, que seria aí o bisulfito, ele é virtualmente ineficaz na proteção do vinho. Já o SO2 molecular é o que vai atuar com a capacidade protetora, tá? Perdão. Então, o pH ele é um fator determinante crucial na quantidade de SO2 molecular disponível. Então, a quantidade recomendada do SO2 molecular é uma concentração aí de 0,825 ppm, tá? E essa concentração deve ser mantida durante o processo de vinificação para proteger o vinho. Em relação a essa fórmula, né, então tem o SO2 molecular, que é a concentração de dióxido de enxofre na sua forma molecular. A parte do SO2 livre é a concentração aí de dióxido de enxofre livre no vinho. E o pH é a forma o valor de pH do vinho, que seria a fórmula, mostra aí como a concentração de SO2 molecular é influenciada pela concentração de SO2 livre e pelo pH do vinho, tá? Então, a concentração de SO2 molecular, ela é essencial para avaliar a eficácia do SO2 na preservação e proteção do vinho contra a oxidação e contaminação microbiana. Então, em relação, né, à preservação e estabilidade, então o SO2 ele é amplamente utilizado aí como conservante no vinho devido às suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Então, ele ajuda aí a prevenir a oxidação, que pode alterar negativamente o sabor, aroma e cor do vinho. E, além disso, o SO2 inibe também o crescimento de bactérias e leveduras indesejáveis que podem causar defeitos no vinho. Em relação à segurança alimentar, a presença de SO2 também ajuda a garantir a segurança do vinho ao impedir a contaminação microbiana. Então, isso é essencial para evitar fermentações secundárias indesejáveis e a produção também de compostos prejudiciais à saúde. Conformidade com regulações. Então, a medição precisa de SO2 é importante para garantir que os níveis estejam dentro dos limites regulamentares estabelecidos por organismos de controle de alimentos e bebidas. Então, exceder esses limites pode levar a problemas de saúde aos consumidores sensíveis ao SO2 e a possíveis implicações legais aos produtores. Então, né, existem vários métodos para determinar a concentração de SO2 no vinho. Dois dos métodos mais comuns são o método de aeração e oxidação e o método Ripper. Tá? Ambos os métodos utilizam o método de análise química quantitativa, denominado aí titulação. Então, relembrando, né, que titulação é uma técnica onde uma solução de concentração conhecida é usada aí para determinar a concentração de uma solução desconhecida. Então, um titulante ou uma solução conhecida é adicionado aí a uma quantidade conhecida do analito
ou solução desconhecida até o ponto final seja alcançado. Então, conhecer esse volume de titulante adicionado permite aí a determinação da concentração do desconhecido. Então, o indicador é usado para sinalizar o ponto final da reação, e esse indicador pode ser uma mudança aí de cor ou na resposta de um eletrodo. Aqui no método de aeração-oxidação, o SO2 livre total de uma solução, amostra acidificada, é volatilizado e destilado. O destilado ele é coletado em uma solução de peróxido de hidrogênio, onde o SO2 é oxidado a ácido sulfúrico. Então, o volume de hidróxido de sódio padronizado necessário para titular o ácido formado é medido para calcular os níveis de SO2. Então, exatamente isso que eu expliquei no textinho, ele está aí explicado na reação, né, que prossegue da seguinte forma. Então, tem o H2O2 mais o SO2, ele então aí fica SO3, 2 elevado a negativo, mais H2O, que se torna aí H2SO4. Já o método de Ripper, né, ele é usado o iodo padronizado para titular o dióxido de enxofre livre. Então, a conclusão dessa reação ela é sinalizada pela mudança de cor para o azul escuro, produzida aí pelo indicador de amido devido à presença de excesso de iodo. Então, o eletrodo de potencial de óxido-redução, que seria o RP, também pode ser usado para indicar o ponto final. Tá? Então, o SO2 total pode ser determinado primeiro aí, tratando a amostra com hidróxido de sódio para liberar o dióxido de enxofre ligado na solução. Tá? E aí a reação é o SO2 mais o I2 mais 2 de H2O, que se torna aí H2SO4 mais 2HI. E também tem o método Ripper modificado com o iodato. Tá? Então, tem essa variação do método Ripper que vai utilizar, ao invés do iodo, o iodato, padronizado aí como titulante em vez de iodo. Né? Então, isso é realizado adicionando aí iodeto de potássio à amostra para formar aí iodo a partir do iodato, à medida que é adicionado à amostra. Tá? Então, forma-se essa reação, tá? E uma vez que esse iodo é formado na amostra, a titulação ela prossegue como um método de Ripper tradicional, tá? Então, a vantagem de formar o iodo a partir do iodato na amostra, que é o titulante iodato, é muito mais estável do que o iodo. Então, o iodo ele é suscetível, por exemplo, à degradação pela radiação UV e pelo calor, né? Além de volatilizar ao longo do tempo. Então, requerendo aí padronização frequente para verificar se está na concentração correta. E o iodato mudará menos frequentemente ao longo do tempo. Aqui nós vamos falar um pouquinho do oxigênio dissolvido. Então, temos aí, né, como o oxigênio afeta a qualidade do vinho. Então, na parte de fermentação, tem aí a estimulação da fermentação. O oxigênio pode estimular a fermentação nos primeiros dias ao melhorar a permeabilidade das células de levedura, permitindo que absorvam mais glicose. A síntese de lipídios e esteroides. Então, a presença do oxigênio molecular é necessária para a síntese de lipídios e esteroides, essenciais aí para as membranas celulares funcionais. Então, é importante mencionar que a fase de fermentação é um dos poucos momentos em que a introdução do oxigênio pode proporcionar aí um benefício. Em relação à cor, então o oxigênio dissolvido pode reagir com compostos fenólicos para formar quinonas, que podem afetar aí a cor do vinho. Então, à medida que a oxidação progride, a taxa de mudança de cor diminuirá até que a estabilização seja alcançada. Tá? Então, aqui trouxe duas imagens, uma parte da amostra fresca e uma oxidada, tanto no vinho tinto quanto no vinho branco. Então, também, nem toda oxidação é resultado do oxigênio dissolvido no vinho. Parte dela é consequência de outras reações redox. Por exemplo, o escurecimento adicional devido à presença de metais, como cobre, no vinho.
Então, aroma, sabor e textura. Então, o excesso de oxigênio ele resulta em perdas das características frutadas, redução ou alteração do aroma, aumento da amargura como resultado do desenvolvimento de acetaldeído, né? E aqui, né, tem um perfil de sabores de frutas comumente observados no vinho. Cereja, morango, canela, baunilha, laranja, entre outros. Então, aqui, né, onde o oxigênio é introduzido durante o processo de vinificação. Então, o oxigênio ele pode ser introduzido no vinho em várias etapas do processo. Né? Alguns pontos possíveis incluem o esmagamento em pressagem. Então, esse processo físico é para remover a polpa das frutas das cascas, sementes e caules, que pode causar a introdução de grandes quantidades de oxigênio no mosto ou suco. Na parte de fermentação, que é durante essa etapa, o mosto tinto pode passar por remontagem, né, ou piagem, conforme eu mencionei lá atrás, para permitir a extração de pigmentos e compostos das cascas das uvas. Em alguns casos, a adição de oxigênio para estimular a fermentação. E o último aqui, que é a transfegabombeamento e filtração. Tá? Então, o oxigênio é introduzido quando o vinho é movido de um recipiente para outro. Pequenas quantidades, né, de oxigênio podem entrar através das membranas porosas dos filtros de placas e dos sistemas de terra diatomácea, enquanto bombas mecânicas, né, e encaixes soltos podem introduzir oxigênio no vinho à medida que o produto é movimentado. E, por último, aqui nós temos o envelhecimento na adega, que é tipicamente feito em barris de madeira ou recipientes de aço inoxidável. E os barris de madeira pode resultar aí na adição lenta de oxigênio através da madeira porosa em comparação com os tanques de aço inoxidável, por exemplo. Na parte de engarrafamento, o oxigênio deve ser monitorado de perto para garantir aí um impacto mínimo na qualidade do vinho durante a filtragem final. Então, o enchimento das garrafas e os procedimentos de fechamento, então, esta é uma etapa final na qual o oxigênio pode ser introduzido involuntariamente, tendo assim um efeito prejudicial no produto final. E por último, a parte, né, do envelhecimento em garrafa. Então, o oxigênio, né, presente no espaço de cabeça das garrafas ou entra através dos fechamentos, pode estragar o vinho ao longo do tempo. Então, os estilos de fechamento são uma consideração importante ao tentar manter aí a qualidade do vinho engarrafado. Então, se a gente for usar, por exemplo, a tampa de rosca, consistentemente permite a entrada de muito pouco oxigênio. Já a rolha natural, a transmissão, né, de oxigênio, ela varia dependendo da qualidade. Então, rolhas de alta qualidade permitem a entrada de pouquíssimo oxigênio, enquanto as rolhas de menor qualidade permitem mais. E a tampa sintética permite aí que o oxigênio entre na garrafa a uma taxa mais alta do que uma tampa de rosca ou uma rolha natural. Aqui, né, entra a questão do pH nos equipamentos, tá? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, o medidor de pH HI 2020, tá? Com um eletrodo específico, né, de vinho para moço, com um sistema de preservação de entupimento, que é o HI 10480, um agitador magnético e suporte de eletrodo, os beckers para colocar a amostra e o becker de descarte. Então, é muito importante, né, durante as medições, retirar essa tampinha aqui de proteção, né, e também sempre por agitação. Então, as soluções para calibrar o eletrodo é muito importante, pH 7, 4 e 10. As soluções de limpeza, né, para depósitos de vinho. Tem também a solução de armazenamento do eletrodo, que é essencial. E também a solução de preenchimento, né, porque conforme vai passando o tempo, o nível do eletrodo ele vai abaixando. E aí essa solução é para preencher de volta. Aqui temos o HI6421, que é um equipamento com sonda óptica, e também o HI98198 para oxigênio dissolvido, também com sonda óptica.
Os consumíveis, então, tem a solução 0, né, que é o HI7040L, e também a membrana do OD óptico, que ele tem validade de 1 ano, tá? Que essa aqui é a HI764113-1. E aqui eu trouxe os tituladores, tanto o HI902 quanto o HI932, que está representado aqui, é possível fazer o dióxido de enxofre, que nos nossos tituladores é o método Ripper. Dá para fazer tanto dióxido de enxofre livre quanto dióxido de enxofre total. Ambos utilizam aí o eletrodo de ORP, HI3131B, por exemplo, tá? E também é importante mencionar que nós fornecemos todas as soluções. A solução de iodo, por exemplo, 002 normal, a solução de ácido sulfúrico, 25%, sachêzinho de iodeto de potássio, água deionizada também, e hidróxido de sódio também para o enxofre total. Aqui para acidez, também trouxe o mesmo equipamento como exemplo, o HI902, o HI932, só que para acidez total ou acidez volátil, ambos dão para utilizar o eletrodo de pH 1131B. E também a gente fornece aí as soluções padrões, solução de iodo, solução de hidróxido de sódio, também peróxido de hidrogênio 3% e água deionizada. E aqui também nós temos um modelo de titulador, que é o HI901W, que é o titulador específico aí para análise de vinhos. Então, ele já vem com várias metodologias prontas nele, mas também é possível aí adicionar outras metodologias, tá? E aí, aqui eu trouxe, né, os métodos inclusos no HI901W. Então, nós temos aí a acidez titulável, que é uma titulação ácido-base, utilizando o eletrodo de pH. O dióxido de enxofre livre total, pelo método Ripper, titulação redox, utilizando o RP. O SO2 livre AO e SO2 total AO, que é a titulação também ácido-base por pH. Acidez volátil, titulação ácido-base, pH. O IAN, né, número formal, titulação ácido-base também com eletrodo de pH. E açúcares redutores com titulação redox, utilizando o RP. Então, também aqui é importante mencionar novamente que para todos esses métodos, nós também possuímos os reagentes necessários para fazer eles, tá? Então, aqui fica o meu contato, né? Tá esquentando, meu e-mail consultoria3@hanaint.com.br. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tranquilo. Agradeço a participação de todos e a gente se vê no próximo mês, no próximo webinar. Obrigada. Tchau, tchau.